Recuem, roladores! Recuem para não habitar a presença de tais funestas criaturas que desafiam a sanidade daqueles que as contemplam. Elas que são oriundas das mais profundas golfos sombrios da eternidade. Começa agora Achtung Cthulhu no RPG de quinta. Chamarei agora os jogadores que comporão esse soneto medonho e aterrador. A começar com ele, o homem que foi arrancado muito de si na última sessão, Felipe. E aí, galera, hoje eu volto a jogar com quase inteiro William, que é um ex-soldado e advogado, está aqui para honrar o nome da família novamente. Mas talvez exista coisa soterrada sobre a família, né? Eu acho que ele perdeu a mão na história, mas tudo bem. Continuando o nosso entoar do canto para esses que estão trilhando um caminho de sombra e danação. Aquele que está mais próximo de flertar, né, com as forças do desconhecido é Val. E aí, pessoal, vou continuar jogando com o professor Ethan Helmsmith. Ele que, mais do que tudo, busca uma compreensão maior de como as coisas são. É claro, se isso vai ser benéfico, vai ser exatamente o que ele espera, isso já vai ser uma outra questão. Próximo é aquele que caiu por várias vezes, não só nessa narrativa, mas talvez ao longo de toda uma jornada ainda por contar. Ele que durante o testemunho do Hediondo estava lá para registrar não só em sua câmera, mas para sempre em sua memória, Israel. E aí, galera, vou continuar aqui minha jogatina hoje com o Hank Snyder, o jornalista um deles mais rápidos da região, que salvou muita gente aí com sua câmera fotográfica, apesar de alguns acharem que ele não ia salvar ninguém, né? Salvou e ainda registrou o momento. Não fez porra nenhuma, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Quando o Gerson narrar o que tem no filme, não tem porra nenhuma. Cara, vai fazer o teste aí. O personagem de Israel é aquela galera fofoqueira que quando as forças de segurança chegam pra bater na galera, diz: eu tô filmando, viu? Eu tô filmando aqui. Eu tô filmando tudo aqui, viu? Diga assim, Israel, a verdade quem conta a verdade são sobreviventes, a verdade é o que eu quiser. Exatamente. Só eu ia ficar vivo que eu tava correndo, mas é isso aí, cara. Hoje eu vou tentar salvar a galera aí com minha câmera fotográfica, chamando a atenção aí do povo aí, pô. E agora, retornando da inconsciência, do lugar onde a destemperança o levou diretamente para um combate ao qual ele não poderia vencer, Dio. E aí, galera, o detetive Bruce agora veio pra mostrar pra que veio. Ele promete que vai acabar com o mal ao velho estilo texano, ou seja, na bala. E é aquele negócio, né? Se tem XP dá pra matar, então tá tudo resolvido. E por fim, aquele que é apenas mais um dos pais que caminham sobre essa mesa. Não só um dos, mas talvez o mais sofrido deles, Lucas. Nesta sombria análise das coisas, corro. Arranco os cadáveres das lousas e suas partes podres examino. Mas de repente, ouvindo um grande estrondo, na podridão daquele embrulho hediondo, reconheço assombrado, ó meu destino. Sou Lucas, continuarei jogando com o Dr. Akan até que a doce morte o leve, ou ele tenha um destino ainda pior e mais tenebroso que a morte, que aparentemente é o que vai acontecer,
dado o trilhar dessa mesa. E bora aí, hein? Bora aí continuar jogando essa mesa Cthulhu Mythos. No que depender de mim, os horrores destinados a vocês, talvez a física quântica seja capaz de mensurar o início, mas não o fim. O meu nome é Jefferson, eu estarei conduzindo essa narrativa. Serei eu o guardião dos segredos do Necronomicon, que estou aqui elaborando a dificuldade desses passageiros do horror ao longo de todo um sistema baseado em Savage Worlds e dentro dele o seu suplemento, que é o Achtung Cthulhu. Essa que é uma mesa inspirada não só na cultura pulp, mas também nos contos inspirados, escritos e na mitologia disposta do H.P. Lovecraft, o pai do terror cósmico, o cosmo-horror. E dando a devido segmento, eu ainda assim preciso que um condenado verbalize pelo que vocês passaram. Beleza. Na última sessão em si, mesmo ela tendo sido um tanto quanto um pouco. Ela foi mais longa do que é comum, né? A gente terminou bem tarde naquela noite. Ela em si é fácil de resumir. Os personagens em si finalmente chegaram na mansão Clayton, indo onde foram no carro do Dr. William, o personagem do Felipe. Lá chegando, eles viram que a mansão Clayton em si estava completamente corroída, consumida pelo tempo e completamente descuidada, jogada às traças, por assim dizer. A gente entrou em contato a princípio com um caseiro, que ele lembrou do William, um personagem do Felipe, ainda criança, e ele avisou para que a gente não adentrasse na residência lá, porque ele não queria nenhum tipo de mal ao Dr. William, e ele deu esse aviso. Antes da gente adentrar na casa em si, a gente viu que ela estava completamente sem energia. Então o Dr. Akan foi até a parte onde ficava a parte elétrica da casa em si, ela ficava ainda fora da residência, um pouco distante. Fez algumas gambiarras para conseguir ligar a energia em si. Entretanto, mesmo ele passando bem no teste, ele não conseguiu religar a do porão, enquanto dos outros locais ele conseguiu religar. Os personagens adentraram na residência em si e começaram a investigar. Eles descobriram algumas coisas em si nessas pesquisas, mas os levantamentos deles ainda estão tanto quanto incipientes, dado as peças que eles possuem desse quebra-cabeça em si, que eles agora começam a montar. Entretanto, no último ato de curiosidade que é inerente a heróis ou personagens pulps ou de histórias de investigação, eles, não satisfeitos de coletar algumas informações que deveriam ser lidas posteriormente com mais cuidado, eles decidiram aventurar-se no porão da residência, e uma vez lá chegando, eles acabaram vendo e ouvindo coisas que em tese não deveriam ouvir, não deveriam existir. Principalmente o fato deles verem o Dr. Clayton, não ele em sua aparência comum, mas na aparência que toda a mídia em si revelou, ele já completamente careca, com inúmeras marcas em seu corpo. Marcas esse que o personagem do Evaldo, o professor Helmsmith, né? O professor Helmsmith acabou descobrindo que são marcas vindas do Picto, marcas essas antigas, que é do sinal. Era da marca Perene, não foi, Gerson? O que tinha na pele do coletor de ossos entalhado. Deixa eu ver aqui. Acho que era a marca Perene. Exato. Também teve uma relação que o personagem do Evaldo conseguiu fazer entre tanto essa marca Perene, que lembra uma estrada com algumas bifurcações, bem como a marca, o pictograma de aranha que a gente
viu em algum dos corpos. Além disso, o sinal primevo, que também havia nisso. Tudo isso está começando a se juntar, principalmente na cabeça do personagem do Evaldo, dado que ele é o nosso expert nessa área, né? E quando lá chegou, após eles falarem, os personagens viram uma criatura horrenda se formar, quase um horror indescritível. E após isso, essa criatura se formar, ela partiu em... não diria uma fúria, mas simplesmente como alguém que pega ou retira algo indevido do seu local. E enquanto os personagens pateticamente tentavam se defender, tentavam confrontar a criatura, ela facilmente foi derrubando um a um, até que ela acabou esmigalhando o braço do personagem do Felipe, o Dr. William, fazendo com que ele o perdesse o braço, em um ataque completamente desesperado e um ataque completamente desesperado. O Dr. Akan conseguiu acertar alguns golpes de punhal, com um punhal específico que a gente encontrou nessa mansão, e a criatura veio a perecer quando fora ferida com esse punhal. Entretanto, após isso, após a criatura em si cair, havia apenas um corpo comum caído no chão, não dessa criatura em si. E eu acho que, de maneira resumida, foi isso que teve na sessão passada. Exatamente isso, com alguns detalhes a mais que podem ser preenchidos na trama através daqueles que assim o tiverem de curiosidade, saciadas em episódios passados. Eu recomendo a vocês também acompanhar na íntegra os episódios completos no Spotify, ou se assim vocês quiserem, aos pedacinhos, essa trama pelo YouTube, que é normalmente onde sai primeiro, e com a composição de todos os episódios acaba saindo no final do Spotify. Eu espero que esteja servindo a narrativa de quem ouve, e espero que aqueles que jogam estejam encontrando aqui que procuram, ou não. E com isso, a gente retoma a mesa com aqueles indivíduos já conhecidos entre si e entre aqueles que nos acompanham até aqui. Esses indivíduos totalmente alquebrados entreolham-se entre si e observam aquele corpo acinzentado, com a pele quase que totalmente rígida cadavericamente, cuja composição agora mais lembra uma peça de mármore esculpida do que o corpo que um dia já foi de um ser humano. E esse que um dia deveria estar na gaveta do necrotério, onde foi visto o primeiro tremor do tocar num mineral desconhecido, agora jaz no porão da sua residência, totalmente ornado com aquilo que um dia já foi um ofício macabro que se detinha em vida. Trata-se do corpo do Dr. Clayton, o famigerado coletor de ossos. Só que breve momento, um lampejo arrasta alguns desses indivíduos a momentos anteriores de um passado onde as coisas deveriam fazer sentido, ou pelo menos assim se esperava. E em meio a um campo chuvoso, ao longe, só se escuta um pequeno riso feminino que corre por entre esse matagal de grama alta e acaba atraindo um jovem de cabelos castanhos e ainda assim muito, com seu peito largo e punjante, se pondo a correr com uma felicidade que lhe estranha o semblante, pois ele não é acostumado a sorrir e a vida lhe endureceu de várias outras formas para além da responsabilidade que lhe é recorrente. Esse homem nada mais é do que o jovem e incauto
Ethan Helmsmith. Nos arredores da universidade, num campo para além de um cemitério, onde a grama é alta, ele escuta a voz de uma jovem mulher, quase que 5 ou 6 anos mais jovem do que ele, mas cuja voz, só de ser audida, ela passa a mexer com cada átomo do seu corpo em direção a uma vontade que o preenche completamente. Faz apenas uma semana que ele retornou dos campos de batalha, mas o seu sorriso é algo anual. E ele se mostra nesse exato momento em que ele consegue finalmente alcançar aquela jovem mulher, loira, com seus olhos verdes como jade esculpida, cintilando, com um olhar não só de admiração, mas de profunda paixão, olhando diretamente para ele. Ele a abraça. E Evaldo, o que é que o Ethan diz para Judith? O Ethan respira fundo. E na verdade ele não fala, ele só abraça ela mais forte. Tá ligado? E depois de 2 minutos, ele só diz: como eu senti sua falta. Ela toca o seu rosto levemente. Você vê que ela começa a puxar a sua mão até um local que já lhe é muito característico e muito antigo nas memórias de vocês desde a mais tenra juventude. E ela se senta numa pequena pedra, onde normalmente ela costuma se sentar desde quando tinha seus 14 anos, idade a qual você a conhecera. Você já rapaz e nos idos dos seus 20 e poucos anos, e naquela hora você não soubera, mas seria aquela mulher que seria a verdadeira definição da loucura em sua vida. Pois para você, ela era perpétua e ao mesmo tempo inalcançável. E nesse momento, o peso recai sobre a sua memória, pois você sabe o que ela vai te dizer nesse momento. E acompanhado de um pedido de desculpas, ela mostra para você a aliança. A aliança que pertenceu à sua mãe. A aliança que foi deixada em posse do seu irmão mais novo, Isaiah, que agora já está no seu segundo mandado de prefeito de Deep Hollow, o seu lar natal. Só que Judith para de sorrir por um momento, esquecendo da alegria de reencontrar o seu amor verdadeiro, e leva você até um local que vai arrancar os seus órgãos internos com a percepção do que jaz ali. Ela leva você até um pequeno túmulo. Esse pequeno túmulo não tem nome. Há um epitáfio completamente liso de pedra parcamente esculpida. E você sabe que o que jaz ali provavelmente é o corpo de um Nat morto. Corpo de algo que ela vislumbra no momento e te devolve os olhos cheios de lágrimas. E você entende que a semente que você plantou outrora, agora nada mais semeará a não ser juncos nas margens da Estígia, do rio Estígios, como diziam os antigos. E Evaldo, como o Ethan reage a isso? O Ethan cai de joelhos. E mais uma vez ele não fala nada. Ele só coloca a mão na pedra fria. Você havia dito que não queria ser pai, mas ainda assim você corteja aquele que nós nunca poderemos dizer em voz alta que foi nosso.
queria que nada disso tivesse acontecido. Você demorou demais. Você foi dado como morto. Dizem que a sua unidade viu coisas impensáveis e inomináveis e que ninguém retornou. Ninguém, Ethan. O que eu deveria fazer? O seu irmão? O seu irmão me deu tudo. Depois da guerra, eu não tinha mais casa. Eu não tinha mais família. Você sabe, a minha avó era velha já quando éramos jovens. Jovens, perdão. Eu não tinha futuro. Eu só tinha um passado maldito. E uma âncora. Uma âncora que me puxava de volta pro pesar. Essa âncora era o meu amor por você. Vendo você agora, eu não sei o que devo fazer. Eu acabo deixando que a naturalidade dos meus sentimentos me conduza até você. Mas a verdade é que tudo dói quando ressoa o seu nome em minha mente. E o meu ventre ainda chora pelo nosso filho. E então, Evaldo, faz uma rolagem de ocultismo, por favor. Você deve. Não é? Você der 4. Alô? Oi, tô mutado, alô? Tava abrindo a ficha aqui. Ocultismo. Snake Eyes. Você olha para um ramo crescendo atrás do que parece ser a sepultura daquele que sequer chegou a ter nome. Esse ramo, ao ser puxado, você vê que ele tem um símbolo muito específico. Um símbolo que te remete exatamente para o momento onde você foi deixado na sessão anterior. Esse ramo corta sua mão em cima de um corte que você refez recentemente. E o símbolo desse corte interliga toda a sua história até então. E você percebe que o seu corte de outrora é exatamente igual ao corte que você mesmo se auto-infligiu na sessão passada. E talvez, como era no passado, o seu futuro não seja nada para além de lama, tragédia e horror. Pois a semente que você planta na terra é apenas pesar. Maldita seja a raça que tu traz ao mundo. E com isso, você desperta do seu torpor e você percebe tudo à sua volta. E por um breve momento, outro mergulha em seus pensamentos. Só que dessa vez, esse homem de pele escura e vários livros a tiracolo começa a caminhar entre as pedras úmidas de, assim como sua terra natal, uma chuva leve, Paris. Esse homem, no momento seguinte, nota-se seguido por 3 estranhos. Esses 3 estranhos têm a complexão física muito maior do que esse pequeno e magro acadêmico. Ele apressa o passo, e o que parece ser o terror de 1000 vidas palpita no seu coração. Ele sabe que quando o alcançarem, talvez o fim tenha chegado. Para a surpresa de ninguém, ele é alcançado, sem demora, pelo maior dentre eles, que puxa pelo seu braço, e é então que ele nota que este homem, provavelmente das docas, um ignorante, um homem cujos dentes são mais amarelos do que uma garrafa de whisky, ele olha diretamente na face do seu algoz. Então,
o jovem Dr. Richard Akan leva um soco em sua face. Vai ao chão, gotejando o que parece ser uma abertura de fenda próximo à sua têmpora. Ele sabe, com seus recentes adquiridos estudos de medicina, que mais um golpe desse, ele verá o interior do seu crânio. Só que no momento seguinte, uma garrafa completamente cheia de líquido alcoólico explode na cabeça do seu algoz. E o que parece ser uma mulher altiva, selvagem e indomável, diz ainda na língua dos franceses, arranhando o que parece ser uma ofensa: afaste-se dele! Não basta serem covardes, ainda vão cometer a estupidez de se meter com alguém que pode acabar com a raça de vocês? Então o Dr. Akan reconhece. Qual é o nome dela, Lucas? Os dois já são casados ou não? Não. Então apenas Helga Merkel. A jovem Helga, com também seus livros acadêmicos a tiracolo, o joga de supetão para correr em disparada e já no movimento quase que de um pugilista experiente, dá 2 golpes certeiros nas costelas do primeiro, acrescenta uma cotovelada no estômago do segundo e dá um cruzado de direita no queixo do terceiro. Embasbacados com a velocidade e capacidade física daquela mulher, eles... Ora, vadia imunda! Acha que a porcaria dos seus livros vão te salvar da gente te rasgar ao meio? Uma coisa, Quando acabar... Jefferson, desculpa te interromper. Mesmo que eles ainda não sejam casados, quando ele ouve o insulto a ela, mesmo que o Akan seja um completo franzine sem habilidade alguma de luta, ele se joga num double leg desesperado contra o maldito primata que proferiu tais insultos contra sua amada. Ataque. Porra. Ai, vou jogar. Akan. D4 é o mínimo, né? Eu não tenho como ter menos do que eu tenho agora, né? Por que tu não pega uma arma igual o cara fez comigo que eu não quebrei a estátua, mano? Eu não. O Akana, quando tava fazendo o mestrado, ele não andava com arma. Porra, é foda, velho. Ó, se descontar o ferimento, foi 4. Beleza. Você vê que no movimento impensado e talvez tomado pelo rompante de surpresa ocasionado por aquela mulher que agora se mostra como, para além de uma simples salvadora, mas agora uma companheira lado a lado para enfrentar esses primatas, aos quais você classifica como sub-humanos, já que eles desprezam o conhecimento e a violência é a única língua a qual eles reconhecem. Você fecha seu punho e mergulha em direção àquele que te deu o soco e devolve um supapo inacreditável com tudo que você tem de força de vontade na boca do sujeito. Você vê o dente de metal dele voando para fora da boca e ele cuspindo, praguejando, para no momento seguinte você já tomar um golpe de sequência em que você toma 2 no estômago, 1 no ombro e você volta ao chão. Só que quando você vai ser finalizado, ela intercepta o soco do seu atacante, torce o braço dele e você escuta aquele barulho de quebradura. Você percebe que aquela mulher, embora seja tão magra quanto você, ela domina técnicas de combate que você agora percebe que denotam uma eficácia muito superior a um rompante de cavalheirismo inútil. Ela tem uma frieza na maneira de agir, ela tem um cálculo na maneira de se movimentar. E assim como seus algozes, ela tem uma violência interior que você nota a cada movimento. Você não consegue deixar de sentir o fogo, aquele queimor de ver quase como um animal selvagem predando criaturas tão fortes e ao mesmo tempo tão vulneráveis àquela mulher. E no momento seguinte vocês veem os homens se arrependendo de terem investido contra você e debandando-se. Então, ela estende a mão até você. E o que você faz? Segura a mão dela pra me levantar.
ela te ergue e diz: você não sabe que essa hora nas ruas de Paris, alguém que você não deve estar andando? A influência dos nazistas cresce a cada momento. Ele olha um pouco para baixo e eu eu acabei gastando tempo demais na universidade. Além do meu trabalho como pesquisador, tive que cobrir 2 aulas hoje. Eu lembro de você, acho que já cheguei a te ver. Você é o tal estrangeiro, o que tem ascendência árabe, não é? Um pouco árabe e um pouco da África Oriental. Ah, se os meus pais estivessem vivos, eles jamais me deixariam sequer ter contato com você. Mas o que é viver se não pequenos atos de rebeldia? Você vê que ela sorri enquanto ajeita o cabelo. O Akan dá um sorriso sincero. Ele não esperava por isso. Talvez E isso o tenha atraído a esse fato da rebeldia dela em si, da Helga em si. então ela se oferece para que você acompanhe até o seu dormitório, visto que uma dama talvez precise de companhia ou um jovem acadêmico precise de proteção. Ele dá um pequeno riso, aí é, eu acho que é a segunda opção, mas a sua companhia muito me agrada. Você difere da maioria desses sub-humanos que deveriam ter voltado para as suas cavernas e continuarem a quebrarem nozes. De certa forma, o que você acaba de dizer tem uma relação direta com o que eu vim buscar. E o que talvez um dia eu possa levar de volta para minha terra natal. Eu sou do interior da Inglaterra, uma cidadezinha chamada Deep Hollow. Ah, desculpe, onde estão meus modos? O meu nome é Merkel. Helga Merkel. Ela estende a mão até você. Eu a cumprimento. Aí, curioso, eu também cresci lá. Que estranho. E Lucas, percepção. CD4. Eu tenho o meu mesmo atributo ou jogo com um dado menor? O seu mesmo atributo. Uhum. Percepção jogando. Desconsiderando o ferimento que o Akan tem agora, mas não no passado, 4. Aham. 4 não, E 5, então, 5, 5, 5. quando você se aproxima o suficiente dela, você sente aquele hálito doce de mulher e o cheiro do sol recém-adquirido do combate. Isso ativa diversas camadas de sentimentos que você estava acostumado a reprimir. Mas aquela mulher, ela tem algo diferente. Ela tem uma chama para além da pura selvageria. Ela te desperta um fascínio como se ela fosse uma peça de arte sobre uma violência de outrora. E quando ela se aproxima o suficiente, você nota um broche ornado em sua casaca. Cacete, velho, esse broche. Pra quem tá apenas ouvindo, é uma espécie de estrela com. O que é isso no centro? Eu não sei o que é. É uma chama. Com uma chama no centro. O Akan olha, mas nessa época o Akan não fazia ideia do que era isso. Ele simplesmente ignora esse símbolo. Só que ainda assim, O ela Akan como presente sabe altiva e perceptiva, ela nota que você notou. E ela pergunta: se interessa por culturas antigas? Um pouco de história da Era do Ferro, mas fora isso, não muito. Eu faço parte de um clube de estudos na universidade. Somos muito fervorosos em recuperar certos documentos e artefatos históricos de um passado cujo o ser humano ocupava o seu lugar devido. Mas isso é uma história para outro momento.
Richard, não é? Posso te chamar assim? Eu preferi que a senhorita me chamasse de Akan. Acho então que vou te chamar de boxeador. Quem sabe um dia nós dois possamos trocar nossos saberes. E você sai andando naquela noite que começou do mais puro terror e horror e agora recebe pequenas notas de esperança futura? Não se sabe. Pois o que aconteceu com Helga Merkel, ou Helga Arkan, é história. Uma história secreta que não cabe a nós entrar agora. E com isso, nós encerramos a sessão de hoje para ver o resultado funesto de até o quão longe um homem, empurrado pela loucura dos seus próprios segredos, vai para ocultá-los. Então não percam o próximo episódio aqui no RPG de Kim. Valeu!